Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro módulo do curso da DocuSign sobre gestão inteligente de contratos com inteligência artificial. Meu nome é Heitor Miranda, eu sou líder jurídico da DocuSign para a América Latina. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre contratos de forma em geral, a importância disso nos negócios. E nesse módulo especificamente a gente vai focar na parte de criação do contrato, que é sempre uma dor, tá? Mas antes de chegar nisso, alguns conceitos mais básicos, né? E aí talvez começando com uma pergunta importante. Por que os contratos são relevantes, né? E são cada vez mais relevantes. A gente tem visto, por exemplo, em mercado, que as empresas, né, têm avançado bastante, as empresas de tech, agora empresas de legal tech também, avançando bastante sobre o espaço dos contratos, né? E existe um motivo para isso. E a gente pode olhar historicamente para tentar entender qual que é a importância do contrato. Então, vamos fazer um passeio aí historicamente sobre o que é o contrato, né? A gente vai, em 1937, teve um primeiro autor que escreveu, um dos pais da análise econômica do direito, ele escreveu sobre a natureza da firma, né? A natureza da empresa. E ali no texto, tentando resumir demais a ideia dele, ele alega que as empresas nada mais são do que um feixe de contratos, né? De manhã um empresário acorda e em vez de sair na rua buscando uma série de funcionários para trabalhar, ele já tem contratos assinados ali com aquelas pessoas para que elas apareçam todo dia às 8 da manhã no trabalho e desempenhem suas funções, né? Em vez de ele ter acordos, né, paralelos com pessoas que se associam a ele ou investem no seu negócio, ele deixa aqueles contratos pré-determinados para que exista aí uma certeza, né, do interesse de cada sócio. Então, as empresas, elas são formadas por contratos, né? Toda a atividade econômica está organizada através disso. O que mostra para a gente que o contrato não é somente uma preocupação jurídica, né? Ele está intrinsecamente ligado à importância dos negócios e da economia na nossa sociedade. Tem um outro autor também, texto bastante antigo, né? Enzo Rocco, um texto de 1977, ele diz o seguinte: o contrato ele pode ser lido de duas formas. Eu posso pensar ele como uma operação econômica ou eu posso pensar ele dentro do contexto jurídico, né? A operação econômica é o que existe de real do contrato, ou seja, o contrato não é um pedaço de papel. O contrato é a relação comercial, é a transação que existe entre duas partes, né? O papel, o contrato, né, o documento que a gente conhece, ele nada mais é do que a veste jurídica dessa operação. É uma fotografia traduzida ali em texto para que a gente possa recuperar o que ficou combinado na época, né? Então, o contrato ele é utilizado como uma forma de interpretar o negócio que duas partes fizeram em um determinado momento, e o acordo, e por quanto tempo, preço, e qualquer condição que lhe diga a respeito, né? Isso tudo é muito importante, porque, e principalmente importante hoje, porque a gente sai daquela visão, né, de que o contrato ele é um documento jurídico que só diz respeito ao advogado, né, que não tem função, talvez, para o resto da empresa, ou algo que você assina e coloca na gaveta e só utiliza quando necessário. Mas a grande verdade é que o contrato preserva uma série de informações super relevantes sobre o negócio que a empresa faz, né? Ou melhor, sobre o conjunto de negócios que a empresa faz. E quando a gente vem para a era da informação, isso é especialmente importante. Na era da informação, a gente começa a liberar as informações de dentro da organização, analisar aquilo, tirar tendências, tirar dados e, a partir disso, ajustar a operação para ganho de eficiência, para redução de custo, para aumento aí da performance econômica, né? Então, os contratos ainda são apenas instrumentos jurídicos? Eu diria que não, né? Na verdade, eles nunca foram, a sociedade viu dessa forma por muito tempo, mas de repente as empresas descobriram que elas estão sentadas numa base gigante de dados, né, guardados, arquivados, engavetados, não estão consumindo dessa informação. E essa informação, o conjunto dessas informações é capaz de ditar aí, apontar, né, melhores negócios, formas mais eficientes de se fazer negócio dentro das empresas. E isso é verdade porque se reflete nos dados, tá? Uma pesquisa da Deloitte tem algumas informações importantes para a gente, traz alguns dados importantes para a gente, né? Que é 62% das empresas têm dificuldade em identificar termos e cláusulas específicas.
E isso atrasa a criação de um acordo, né? A dificuldade da empresa em resgatar o histórico do que negociou, o que aceitou em relação a uma cláusula, né? Ter que rediscutir cada um dos pontos cada vez que este ponto aparece, né? Não preservando, portanto, um histórico daquilo que a empresa pode ou não pode aceitar contratualmente, gera uma fricção no fechamento dos negócios. Empresas que não têm sistemas, né, de gestão de contrato em qualquer das pontas da vida do contrato que seja, reportam aí 2 vezes mais negócios perdidos do que aquelas empresas que conseguem controlar, né, a gestão desse contrato, principalmente no momento da formalização, né, no momento da assinatura eletrônica. E 47% das empresas sofrem para monitorar os acordos passados, né? O famoso engavetamento do contrato. Você assina, guarda e o dia que precisar corre atrás, né? As empresas têm muita dificuldade em levantar essa informação e aí não só para utilizá-la, né? Quando necessário, por exemplo, numa situação contenciosa, né? Numa disputa jurídica, judicial, mas também para fazer um bom uso, um uso estratégico dessas informações que dizem respeito ao negócio da empresa. Quando a gente olha para o ciclo de vida dos contratos, né, ele tem uma série de etapas. Essas coisas costumam rodar de forma desorganizada em algumas empresas, mas a grande verdade é que a cadeia, né, de formação de um contrato, ela costuma ser a mesma em todas as empresas. A DocuSign organizou isso, né, enquanto a gente pensava a nossa plataforma, em 3 etapas. Existe a etapa da criação, existe a etapa da formalização e existe a parte do gerenciamento, a etapa do gerenciamento do contrato, tá? Todas essas etapas são necessárias que se percorram para que a gente tenha ao final do dia um contrato válido e um contrato que seja executado aí perante a outra parte e faça performar o negócio jurídico pretendido. Mas para o módulo de hoje, a gente vai olhar especificamente para a fase de criação, que é aquele momento em que as partes geram uma minuta, revisam uma minuta, negociam uma minuta, chegam até a versão final dela, né, declaram que aquela ali é a última versão e a que está pronta para ser assinada, e a gente segue então para a fase de formalização de assinatura, que a gente vai tratar num outro módulo deste curso. A revisão manual dos contratos nas organizações, ela tende a ser muito caótica, né? A primeira dificuldade é das alterações não rastreadas. Tudo bem, a maior parte das empresas hoje já está acostumada, né, a usar algum sistema de marcação de texto, a gente chama de redline, né? Então você tem ali seu editor de texto, ficam ali marcadas as partes que você aceitou ou não aceitou, mas a grande verdade é que a troca dessas informações nesse sistema, ela às vezes é muito ruim, né? Existe uma falta de confiança, você nunca sabe se a outra parte alterou com ou sem marca de revisão, você precisa fazer ali uma revisão manual, apesar das alterações marcadas, né, para saber se de fato a outra parte não escondeu nenhuma revisão de você, e isso toma muito tempo, é muito pouco eficiente, né? Há também a confusão de versões, numa negociação acelerada, principalmente aquelas onde você tem um prazo muito curto para fechar e contratos muito longos, ou mais de um contrato, né, mais de um instrumento em negociação ao mesmo tempo, é muito comum que na troca de e-mails ali, durante a comunicação, as partes se percam, né, e nessa perda de controle a gente já não saiba mais qual versão está utilizando. Isso gera, né, para além do desgaste na negociação, onde surge aí algum atrito entre as partes, isso também gera um grande atraso na finalização do documento para a fase de assinatura, né? E formatação quebrada. Isso pode parecer pouco problemático, mas é muito comum que advogados percam muito tempo corrigindo um documento, deixando ele num formato aceitável, porque a estética da coisa também importa, principalmente para uma leitura adequada do contrato depois, ainda mais num contexto onde a gente fala de legal design, né, então um documento sucinto, enxuto, bem montado, fácil de ser interpretado por quem leia depois. E essa formatação quebrada, né, nessa forma tradicional e manual de trocar contratos, costuma ser um problema. Isso leva, e aqui eu estou usando um dado de mercado, né, o World Commerce and Contracting Benchmark de 2019 mostra que esses ciclos de negociação complexos e muito manuais podem levar de 8 a 23 semanas de negociação, né? Estou falando de 2 meses para mais para fechar um contrato, quando na verdade existe uma demanda hoje de que se feche negócios cada vez mais rápido, de forma mais eficiente. E quando a gente pensa em gestão inteligente de contratos, e aqui eu vou mostrar um pouquinho da visão da DocuSign, né, na fase da criação, a gente pensa em primeiro lugar nos modelos.
Se eu tiver que criar cada versão do zero, isso é impossível, né? Hoje isso é impensável. Então eu preciso ter um sistema onde eu tenha essas versões, né, bem armazenadas dentro de um repositório, onde eu possa escolher a versão mais adequada e que eu perca pouco tempo fazendo ajustes nessa versão. Então que ela tenha campos de auto-preenchimento que consigam puxar ali das informações do meu sistema ou das informações que eu coloque os dados necessários para preencher esse contrato. Tá? Isso economiza tempo, isso reduz atrito e isso elimina erros no processo de criação. Né? Eu preciso ter uma capacidade de filtrar os contratos que eu tenho por qualquer tipo, de criar uma cadeia, né, para revisão, alteração desse contrato, para dar um fluxo decente para essa transação. Com isso ordenado, eu reduzo esse tempo, né, normalmente aí de 8 a tantas semanas de gestão do contrato, eu finalizo ele mais rapidamente para que ele então possa seguir aí para a fase de formalização, a partir da qual o negócio jurídico efetivamente tem efeito e as partes podem partir, né, para o aproveitamento econômico daquela negociação que fizeram. E aí os principais benefícios quando a gente pensa, né, numa gestão inteligente de acordos, e aqui falando especificamente do IAM, né, Intelligent Agreement Management, que é a plataforma da DocuSign pensada para essas 3 etapas, mas aqui de novo focada só na parte de criação, né? Repito que tem a questão da padronização e personalização de modelos, e olha que interessante, aqui eu preciso das duas coisas, porque os modelos eles existem, então eles têm que ser padronizados, senão eles não são um modelo, mas eles também têm que ser personalizáveis, porque cada negócio é um negócio. Né? Então eu tenho que ter a capacidade de selecionar uma minuta e trabalhar, né, nos ajustes específicos dentro daquela minuta. Eu tenho que ter, de certa forma, alguma automação para esses contratos existirem. Né? De repente, determinados modelos eu não quero refazê-los na unha, eu quero criar uma cadeia para que eles se preparem, né, para que os contratos fiquem prontos de forma mais automática e eu possa partir para outras etapas e, por exemplo, focar na negociação. Falando da negociação, é importante eu conseguir organizar dentro de algum sistema, de alguma forma, as interações durante essa negociação, justamente para evitar aqueles problemas e atritos que eu comentei da fase de revisão dos contratos, né? Principalmente com questões de redlining, controle de versionamento. A comunicação com equipes internas e externas pode ser melhor, né? Eu não preciso necessariamente usar e-mail ou WhatsApp, se eu puder centralizar isso dentro de um sistema, eu também preservo melhor o histórico da negociação desses contratos. É importante pensar na integração com sistemas que já existem, né? Toda vez que eu penso em sistemas não conectados, eu estou adicionando complexidades manuais ao processo e principalmente, né, a revisão e a negociação assistidas por inteligência artificial. E aqui, essa é uma etapa onde a gente efetivamente agrega muito valor para a fase de criação do contrato. Falando especificamente de revisão e negociação assistidas por inteligência artificial, né, a DocuSign disponibiliza especificamente uma solução, o AI Assisted Review, que ela é capaz de ler um documento de acordo com as regras da sua organização. Então vamos dizer que você cria ali um playbook, né, um conjunto de regras, de orientações, dizendo, olha, tais cláusulas são aceitáveis para mim, tais cláusulas não são aceitáveis, e aquelas outras eu quero poder julgar ali, eu quero que um ser humano diga ou não se pode, né? Feito o input desse playbook na ferramenta, a ferramenta é capaz de ler um contrato no momento em que ele chega e dizer, olha, de 20 cláusulas que eu passei o olho, 10 são aceitáveis, 10 têm algum problema e necessitam de revisão. Além de te indicar quais são as cláusulas que precisam de revisão, o sistema ele ainda é capaz de dizer, olha, eu sugiro esta alteração para que fique dentro das suas regras. Vamos supor que ele tem uma multa de 10% dentro do contrato, e a regra institucional é de que você só pode na sua empresa aceitar 2% de multa. Então a ferramenta já vai apontar, olha, eu localizei aqui uma multa de 10%, minha sugestão de cláusula é essa, né? E já propõe ali uma redação. Você gostou, você aperta um botão, ele já insere a redação. Se você não gostou, a ferramenta pode inclusive te sugerir outra redação. Então, olha, que tal essa outra aqui, né? Ou ao final do dia, se você quiser, você vai lá e redige a sua própria redação, né? Redige a sua própria cláusula e coloca da forma em que você pretende. Mas de qualquer maneira, né, a revisão assistida por inteligência artificial já te ajudou a identificar em que momento do contrato você tem um problema. E aqui a gente está falando efetivamente de ganhos reais, né? O principal ganho percebido é a otimização de recursos e aumento na eficiência.
algo que está na prioridade de todos os, não só dos diretores jurídicos, mas de todos os líderes da organização. Eu estou falando de automação de processos, eu estou falando de transformação digital, que é um processo que ainda está em pauta, estou falando de redução de custos e redução de 50%, até 50% do tempo de finalização de contratos, conforme casos de clientes que a gente já verificou aqui dentro da DocuSign. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e convido todo mundo para assistir os próximos módulos que vão focar na fase de formalização e gerenciamento dos contratos. Obrigado.